Olá, irmãos, graça e paz. Nós somos convidados para falar um pouquinho para vocês sobre Áquila e Priscila, esse casal tão especial, mas antes a gente queria falar um pouquinho sobre a gente. Meu nome é Tiago, essa é minha esposa Suane, eu atuo como funcionário público aqui em Blumenau, mas também sou pastor da Evangélica Livre aqui de Blumenau, já estou como pastor há um ano e meio aproximadamente, e dentro desse tempo também atuo em vários ministérios, né? Eu já sou convertido desde os meus 7 anos de idade aproximadamente, mas meus pais já iam na igreja desde meus 3 para 4 anos, então cresci na igreja, vivi a minha vida inteira dentro da igreja e desde lá estou em vários ministérios, desde louvor, a liderança de adolescentes, atuação junto à liderança de jovens, enfim, vários ministérios. Atualmente a gente é líder de um grupo familiar aqui em Blumenau, do bairro Escola Agrícola. Eu atuo com aconselhamentos, com pregação da palavra, com mentoria, envolvido em vários projetos também dentro da igreja e a gente tem trabalhado dessa forma atualmente. Eu sou formado em teologia, fiz minha formação na Faculdade Fidelis, uma faculdade menonita lá de Curitiba. Então eu estudei lá em Curitiba durante 3 anos e meio aproximadamente. Retornei para Blumenau, tinham faltado algumas matérias, tive que voltar para cá e aqui eu finalizei minha faculdade, mas praticamente todo o meu período eu fiz lá em Curitiba. E atualmente a gente está então nesse período de transição aqui dentro de Blumenau, aguardando uma possibilidade de daí a gente assumir alguma igreja e poder trabalhar integralmente como pastor. Eu sou Suane, eu sou farmacêutica, trabalho atualmente no Hospital Santa Catarina de Blumenau. Os meus pais se converteram logo depois que casaram e então quando eu nasci nós já éramos cristãos e eu sempre fiz parte do corpo da igreja, né? Eu sempre trabalhei com vários ministérios e servi em diversas áreas. Atualmente eu auxilio na coordenação do nosso grupo familiar, também ajudo no ministério infantil e em outras atividades na igreja. Nós somos casados há quase 7 anos, ainda não temos filhos e ficamos bem felizes com o convite de vocês de falar sobre Áquila e Priscila. Vocês nos perdoem por estar assim fazendo vídeo, talvez não vai ficar da melhor forma, porque nós somos amadores, né? Essa é a primeira vez que a gente faz um vídeo assim. Nós gostaríamos muito, né, de participar da reunião de vocês, mas por causa do Covid-19 a reunião não vai acontecer pessoalmente, por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Mas ficamos bem felizes com o convite ali da Sandra, né? E também pela indicação do Rodrigo e da Luciene. Então, quem era a Áquila e quem era a Priscila, né? Esse casal, eles se conheceram e casaram em Roma e moraram em Roma por um tempo. Aconteceu que em Roma tinham 2 tipos de judeus, os judeus cristãos e os judeus judaicos, e eles tinham as suas divergências. O imperador Cláudio não entendeu essa divergência e acabou expulsando todos os judeus de Roma. Então é aí que aparece a história de Áquila e Priscila, né? Que pode estar começando com uma coisa trágica, né? De eles terem ali o seu lar, terem um emprego, né? Uma fonte de renda e depois terem que começar tudo do zero, em um outro lugar. E às vezes a gente até pensa nisso como uma coisa ruim, né? De, por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus tinha planos bem grandes para a vida de Áquila e Priscila. E esses planos de Deus levaram eles até Corinto. Corinto era uma cidade que tinha muita diversidade, tinham vários povos e bastante diversidade em tudo. Assim. Corinto era conhecida não por ser uma cidade boa, mas por ser uma cidade impura, apesar de ser uma cidade bem próspera. Então, para um casal cristão e que Deus gostaria de usar, era uma cidade muito boa para começar uma igreja. Então é aí que começa a história de Áquila e Priscila.
Não tem como falar de Áquila e Priscila sem citar Paulo, né? A história de Áquila e Priscila se desenvolve junto com a história de Paulo, né? Paulo, por várias vezes, cita eles, 6 vezes Paulo cita sobre Áquila e Priscila, e a vida deles é entrelaçada, né? Então não tem como falar deles sem falar um pouquinho de Paulo. Áquila e Priscila aparecem pela primeira vez no texto quando Paulo viaja para Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, então ele está procurando onde ele possa ficar, né? E caminhando, provavelmente procurando alguém que pudesse empregar ele, para ele não ter que ficar a cargo dos irmãos. E provavelmente nesse tempo orando e buscando, Paulo encontra então com Áquila e descobre que Áquila também é um construtor de tendas, assim como Paulo, e por isso resolvem então morar juntos e trabalharem juntos, né? E assim começa então esse primeiro momento de Áquila e Priscila. Provavelmente eles já eram convertidos, Áquila e Priscila, então a Bíblia não cita que houve uma conversão ou algo do tipo, né? Quando a Bíblia fala sobre Áquila e Priscila, sobre Áquila pontualmente ali, e mais para frente fala sobre sua esposa Priscila, já começa falando que Paulo foi morar com eles e não cita nada sobre conversão. Provavelmente se eles tivessem sido convertidos por Paulo, isso seria incluído no texto. Então, Áquila e Priscila já eram um casal convertido, judeus cristãos, que atuavam no reino. E quando eles chegam em Corinto, Deus então usa esse momento para eles conhecerem Paulo, e Paulo também estarem com eles e poderem trabalhar junto para o reino de Deus. E Paulo vai morar com eles. Provavelmente o ano ali era entre 50 a 52, não existe muita concordância, na verdade, nessa data ali entre os estudiosos, mas provavelmente ali entre 50 a 52 foi a data provável em que houve esse encontro então entre Paulo e Áquila e Priscila. Algo que é importante também a gente destacar é que nesse tempo de atuação de Paulo, a Bíblia coloca que Áquila e Priscila estavam sempre junto com Paulo, e Paulo pregava nas sinagogas, falava nas sinagogas. É interessante que uma expressão que é utilizada no texto original, no grego, é o dialogomai, a expressão que é usada, que tem um texto, uma conotação mais de que havia um diálogo, né? Obviamente esse diálogo era uma pregação da palavra também para o pessoal de Corinto, mas através dessa pregação havia então dúvidas, questões, e isso gerava o diálogo, né? E é através dessa forma em que Áquila e Priscila aprendem com Paulo sobre como trabalhar, sobre como falar para as pessoas, provavelmente tendo um papel mais de backstage ali, de bastidor, auxiliando, mas através desse diálogo mais de Paulo nas sinagogas, que Áquila e Priscila então estavam junto com ele, aprendendo a pregar a palavra, mas também a dialogar com o povo e a conversar com o povo. E essa era a atuação deles, então poder dar essa retaguarda, esse apoio para Paulo, esse cuidado também, esse resguardo, Paulo estando na casa deles, mas também o sustento, né? Então eles como montadores de tendas, ajudavam Paulo no sustento, e Paulo durante esse tempo, o tempo que esteve ali em Corinto, provavelmente 1 ano e meio, 2 anos, esteve junto com Áquila e Priscila, morou junto com eles, e obviamente nesse tempo eles tinham a oportunidade não só de ouvir Paulo na sinagoga, mas também dentro da sua própria casa, né? Então eles podiam conversar, dialogar e ter muitos momentos de aprendizado ali junto com Paulo estando dentro da sua própria casa, e com certeza beber quase que direto da fonte, né, de um dos maiores sábios que a gente tem do Novo Testamento. Foi enriquecedor para os dois, e eles puderam aprender muita coisa junto com Paulo ali, e ter isso muito sendo isso muito rico para a vida deles. Isso a gente percebe um pouco mais para frente, quando Apolo aparece em Corinto, começa a falar sobre Cristo, começa a pregar sobre Cristo, tendo ele aprendido mais sobre João, e Áquila e Priscila então tem a oportunidade de chamar Apolo para sua casa também e explicar um pouco melhor para ele sobre a fé, sobre Cristo, sobre quem era a pessoa de Cristo, né? Foi uma grande oportunidade, com certeza, para os dois aprenderem direto de Paulo. Obviamente, através disso, eles também tiveram em sua casa, então, a igreja, né? Uma das igrejas de Corinto acontecia dentro da casa deles. E eles abriram suas portas, então, para abrigar essa igreja. O Novo Testamento não esclarece, não deixa claro de que eles eram os líderes dessa igreja, de que eles eram os pastores, enfim, a liderança dessa igreja. Fala apenas que eles abriram a sua casa e que existia uma igreja dentro da casa de Áquila e Priscila. E então eles tinham essa abertura para outras pessoas, né, estarem dentro da sua casa. Então a gente percebe que também eram pessoas hospitaleiras por isso. E eles recebiam
a igreja dentro da sua casa, podiam então ensinar também, podiam ter esse momento ali. Talvez Áquila e Priscila tivessem um papel mais de aconselhamento e de ter essa retaguarda para a igreja, mas a gente percebe que eles atuavam sempre juntos, né, nessa missão. É interessante que Áquila e Priscila são citados 6 vezes durante os relatos ali de Paulo dentro do Novo Testamento. Mas 4 dessas vezes é Priscila que é citada primeiro. E isso não é muito comum, primeiro porque a mulher não era muito valorizada nos tempos do Novo Testamento, antigamente. A gente sabe muito bem que a mulher tinha pouco valor. E é interessante ver como a Bíblia valoriza as mulheres e dá honra para as mulheres. E aqui é interessante ver como Priscila é citada nessas 4 vezes antes do que Áquila. É bastante provável de que o destaque, digamos assim, ali seja da Priscila na transmissão da palavra, no acompanhamento, enfim, no papel mais à frente, e que Áquila tivesse um papel mais de retaguarda ainda do que ela. Então, é bastante provável de que o papel de Priscila era um pouco mais de destaque, aparecia um pouco mais, e o papel de Áquila era um papel um pouco mais de retaguarda. E quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, eu lembrei sobre um testemunho próprio de uma situação que aconteceu na nossa casa, onde aconteceu uma situação com a minha tia e nós tivemos que chamar alguns pastores para ir lá em casa conversar e orar com ela. E vieram 3 pastores, um homem, a sua esposa, né, o pastor, a sua esposa e uma outra pastora. E para mim foi muito interessante que quando esses 3 entraram, quem foi falar com a minha tia foi a esposa do pastor, a pastora também, ela também era levantada pastora. E esse pastor, ele ficava sempre à distância orando. E eu não lembro dele falar em momento algum, mas a esposa dele é quem conversou, quem orou, quem fez todo o processo ali com a minha tia, enquanto esse pastor estava na retaguarda, orando e batalhando em oração e guerreando mesmo em oração. E eu tenho certeza que o papel dele foi essencial e fundamental, mas quem apareceu naquele momento foi a pastora. E eu acredito que essa era a situação também de Áquila e Priscila. Priscila tendo esse destaque, talvez ela fosse mais fluente, mais desenvolta para falar, enquanto Áquila tinha um papel mais de auxílio, de ajuda, e a gente percebe então esse destaque para Priscila e como isso também não era um problema para Áquila, porque eles ficaram de 50 até 67 depois de Cristo atuando no ministério e sendo companheiros de Paulo, e Paulo escrevendo várias cartas e colocando sempre Priscila na frente. E a gente percebe então como Áquila lidava muito bem com essa situação, e isso não era problema nenhum para Áquila, porque eles entendiam o seu ministério, eles entendiam as suas funções dentro do seu relacionamento, eles entendiam qual era o papel de cada um e o que cada um deveria e poderia fazer. Então isso não era algo que trazia dor ou causava algum mal para Áquila, por mais que na sociedade antiga o homem tinha que ter sempre o destaque, ser sempre o destaque. A gente percebe que Áquila lida muito bem com isso, e isso não era problema para ele. Áquila e Priscila, depois desse tempo em Corinto, como a Sônia falou, uma cidade bastante próspera, ela tinha uma ligação de 2 mares, então era uma cidade onde tinham 2 portos, e os portos antigamente eram pontos bastante importantes de comércio, então tinha muita prosperidade em Corinto, mas como a Sônia também disse, infelizmente muita impureza também, né? Vários templos que eram com sacerdotisas sexuais e muitas coisas aconteciam nesse âmbito da sexualidade. É uma cidade bastante impura, com várias sacerdotisas que se prostituíam, inclusive menores de idade. Isso até hoje existem reflexos, infelizmente, disso em vários lugares da Europa, da África. E a gente percebe então que depois de todo esse processo ali em Corinto, depois desse tempo, Áquila e Priscila se mudam para Éfeso. Estando em Éfeso, eles também abrem sua casa para receber uma igreja, eles também se abrem para ter uma igreja em sua casa. Então, novamente, a gente percebe que eles gostavam de receber pessoas e que eles estavam dispostos a atuar dentro da igreja, eles também estavam dispostos a abrir espaço para receber a igreja. E em Éfeso eles têm a oportunidade de ajudar alguém bastante importante, também alguém bastante citado, que é Timóteo. Também uma pessoa, um discípulo de Paulo, né, uma pessoa com muito conhecimento, onde a gente percebe Paulo e Timóteo várias vezes juntos conversando, alguém que Paulo amava muito. E Paulo amando então muito Timóteo, a gente percebe o acompanhamento e o auxílio que Áquila e Priscila deram para ele, né? A gente não tem relato, mas provavelmente eles andavam bastante próximos também, então auxiliavam Timóteo em todo esse processo. E quem sabe essa igreja que Timóteo pastoreava era essa igreja que eles podiam receber em casa, né? Áquila e Priscila fazendo esse papel de
receber as pessoas e Timóteo então liderando, pregando, sendo o pastor, o presbítero, a pessoa que estava à frente dessa igreja para auxiliar, né? Não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso, mas a gente está aberto à imaginação de que eles poderiam andar junto nessa época, né? Após Éfeso, Áquila e Priscila se mudam novamente para Roma. Eles retornam então para Roma, onde novamente eles abrem a sua casa para receber uma igreja. Então eles sempre dispostos a abrir sua casa e ter a igreja reunida nas suas casas. Então, o que nós podemos aprender com Áquila e Priscila, né? Um ponto-chave é o trabalho em equipe. Áquila e Priscila trabalhavam sempre juntos. Deus nos formou e nos fez com vários dons e talentos, né? E o fato de Ele nos fazer cada pessoa individual, mas que depois do casamento 2 pessoas se tornam uma, aperfeiçoa os nossos dons, né? Então, eu tenho os meus dons, o Thiago tem os dons dele, e o fato de a gente ser um casal, trabalhar junto, servir junto, potencializa, né, os nossos dons. A gente pode exercitar frutos do Espírito, usar os nossos dons para servir de uma maneira mais eficaz na nossa sociedade, na nossa igreja, e foi isso que Áquila e Priscila fizeram. Cada um com o seu dom. Até o Thiago já mencionou ali que Priscila tinha destaque, né? Então pode ser que Priscila tinha um dom mais específico ali de falar, ou Áquila de fazer o planejamento. Então cada um tinha um dom específico e que foi usado ali para que toda essa obra fosse feita, né? Para que eles recebessem as pessoas na casa deles, para que o nome de Jesus fosse levado para várias pessoas. Então, o trabalho em equipe é uma coisa muito forte, né, de Áquila e Priscila, e que a gente pode levar totalmente para o nosso casamento, né? E a segunda parte é a hospitalidade. Eu, particularmente, a minha família é nordestina, então vocês imaginem que os nordestinos, eles gostam muito de pessoas, né? Então, na minha casa sempre tinha muita gente. Então, assim, a gente sempre recebeu pessoas, vinha missionários, ficavam lá em casa. Então, essa parte de hospitalidade eu tive de herança dos meus pais, assim, né? Sempre que tem oportunidade de servir, assim, nessa área, a gente acaba abrindo as nossas portas para receber pessoas, né? Então, isso é uma coisa, assim, que é um dom também, hospitalidade, né? Tu receber as pessoas. Eu vejo que tem uma senhora no nosso grupo familiar que ela já é bem idosa, assim, mas a alegria dela de receber o grupo familiar na casa dela é uma coisa incrível, assim, ó. Ela fica preocupada, ela quer limpar a casa, ela mesma faz a comida, ela nem pede pra ninguém levar nada, assim, pro coffee break depois do grupo familiar, porque ela quer. Aí ela faz um bolinho, faz um pão de queijo. Então isso é uma hospitalidade, é servir com os dons que Deus deu, né, para receber as pessoas, para as pessoas se sentirem bem na nossa casa. E isso é uma ferramenta muito boa. No começo do ano, ali em janeiro, a gente fez um curso, né, de plantação de igrejas, e é uma tática muito boa para a gente levar as pessoas a conhecerem a Jesus. Às vezes é muito difícil a gente conseguir que uma família inteira vá à igreja, né? O pai, a mãe, os filhos, né? Então, às vezes é difícil assim com a agenda que as pessoas têm hoje em dia. Mas tu convidar essas pessoas para irem na sua casa, tu receber essas pessoas, elas verem a diferença que Jesus faz na nossa vida, é um diferencial, né? E que Áquila e Priscila usaram naquela época e que a gente pode usar nos dias de hoje. As pessoas verem o casamento de vocês, né? Nossa, olha como ele trata a esposa, olha como ela fala com o marido. Então, isso tudo é um diferencial que as pessoas vão ver quando estiverem na sua casa. Então, são duas táticas que não são difíceis
a gente de receber pessoas em casa e de trabalhar em equipe, assim, no casal, né? Claro que a gente tem as nossas diferenças, né? Mas é uma coisa assim que não é o fim do mundo, né? Não é de outro mundo pra gente conseguir. E é interessante, né? Porque a gente, quando lê ali o relato bíblico, a gente não percebe o quanto as coisas são agitadas, né? Só na história de Áquila e Priscila eles passaram por pelo menos 4 mudanças. Eles começaram a vida deles, pelo menos no relato bíblico ali, né, em Roma. Foram expulsos, como o Sônia falou, de Roma, foram para Corinto. De Corinto eles foram para Éfeso. De Éfeso eles voltam para Roma. E de Roma eles voltam para Éfeso ainda mais uma vez, né? Então, pelo menos essas 4 mudanças a gente percebe no relato bíblico. E Áquila e Priscila sempre juntos, né? Sempre se apoiando, sempre se ajudando. Como eu falei antes, todas as vezes que eles são citados, os dois são citados, né? Os dois são falados. Então, a importância desse trabalho em equipe, né? Esse trabalho junto, esse estar juntos. Não necessariamente trabalhar em equipe tem a ver com trabalhar na mesma coisa, na mesma função, mas é um ajudar o outro, é um permitir que o ministério do outro e permitir que os dons do outro auxiliem, né, um ao outro. Eu sempre falo que eu casei com a pessoa perfeita porque a gente se completa, né? Eu tenho meus problemas com datas, com organizações e algumas coisas, e a Suane é a pessoa perfeita para montar agendas e montar esquemas e calendários e tudo mais, e ela é muito certinha nessas coisas, então a gente se completa nessas coisas. E é legal ver como Deus abençoa e faz a gente se completar dentro do casamento. E é isso que a gente percebe na história de Áquila e Priscila, o quanto eles se completavam, enquanto eles estavam juntos, a ponto de serem sempre citados como se fossem um só, né? Áquila e Priscila, sempre sendo citados como se fossem um só. E essa importância de atuarem juntos, de um apoiar o outro, de um ajudar o outro, sempre juntos naquilo que pode, naquilo que tem. E com isso o crescimento espiritual vem junto, obviamente. Não quer dizer que amadurecer juntos é amadurecer igual, eles não amadureciam da mesma forma, mas os dois amadureciam, os dois tinham a oportunidade de crescer juntos na fé, porque eles estavam sempre juntos, se apoiando, sempre juntos, buscando atuar para o reino de Deus. Então, abriam suas casas, mentoreavam quando necessário, assim como fizeram com Apolo, trazendo ele até a sua casa, explicando para ele mais sobre as bases, sobre as referências da fé, sobre o que era salvação, sobre quem era a pessoa de Cristo. Então, explicando melhor para ele como casal, como um só, como uma pessoa só, eles podiam trabalhar. E esse amadurecimento ele vem junto. Como eu falei, não quer dizer que eles amadureciam iguais, da mesma forma, tinham o mesmo nível de amadurecimento, mas os dois amadurecem, os dois crescem juntos quando eles trabalham juntos. Isso é algo bonito de ver em Áquila e Priscila, e eu acho que é um mandamento essencial também para a nossa vida de casal, né? A gente ter a nossa vida individual de busca com Deus, de crescimento na palavra, de devocional, de leitura e oração e tudo mais que a gente precisa fazer, ter essa busca individual, mas também não deixar de lado essa busca em casal, esse crescimento em casal. Nem que seja para a gente conversar sobre aquilo que a gente tem estudado individualmente e com isso permitir com que a gente troque nossas experiências, permitir com que a gente troque nossos aprendizados, aquilo que tem falado ao nosso coração, Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem nos ensinado, e com isso complementando, né? Um pode complementar com o outro o que Deus tem ensinado, e quem sabe Deus tem falado a mesma coisa para os dois, e os dois estão lá guardando para si, não estão compartilhando, não tem essa oportunidade de crescer junto, de amadurecer junto, de aprender junto sobre a vontade de Deus, né? Acho que isso é algo importante para a nossa vida como casal, independente da forma com que você faça, né? Eu e a Suane já tentamos ler livros juntos, já tentamos ter várias coisas juntos, devocionais e tal, e é difícil, vai aos trancos e barrancos e quase nunca vai, na verdade, mas a gente acaba descobrindo outras formas. Então a gente ora junto, conversa sobre o que Deus tem nos ensinado, o que Deus tem falado. Quando eu estou montando uma mensagem, eu sempre trago para a Suane e falo, Deus está me falando sobre isso, tal, acho que eu quero falar sobre essa linha, Deus tem falado no meu coração sobre isso, o que tu acha? Como é que eu posso falar, o que tu acha que é importante falar, e a gente conversa bastante sobre essas coisas, e a gente acaba trocando experiências e figurinhas, e isso é muito legal, porque Deus acrescenta na nossa vida como casal, né? Deus abençoa a nossa vida como casal e nos gera esse crescimento e esse amadurecimento na fé. E eu acho que o que é importante é cada um entender o seu papel dentro disso, né? O seu papel dentro desse relacionamento
e colocar isso em prática, né? Como eu falei, Áquila tinha um papel mais de retaguarda, provavelmente, Priscila mais de destaque, mas isso não era um problema para ele, isso não era uma dificuldade para ele, porque isso se desenvolve durante vários anos, né? Pelo menos ali nos relatos bíblicos, 17, 18 anos, mas provavelmente se estendeu muito mais, que Paulo, quando morre ali, não temos mais nenhuma citação de Áquila e Priscila, mas isso não quer dizer que o ministério deles acabou. O ministério deles continuou e provavelmente por muitos anos ainda, então foram vários anos fazendo o mesmo que era necessário pela igreja e cada um atuando dentro do seu papel, e eles entendiam o seu papel e colocavam isso em prática. Eu acho que até o mais importante do que entender o seu papel é colocar ele em prática, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que Deus quer da gente ou compreende o que Deus quer, compreende que Deus quer que a gente atue, mas a gente deixa de colocar isso em prática e os dois perdem com isso, os dois perdem com deixando isso de lado, né? Então essa importância de a gente atuar e colocar em prática na vida um do outro os dons, os talentos que Deus nos deu para que a gente possa crescer juntos, amadurecer juntos, e com isso a gente vê esse exemplo de Áquila e Priscila, né? Trabalhando em equipe por muitos anos, abrindo suas portas para igrejas, abrindo suas portas para receber Paulo, para atuar, para aconselhar, para falar, com isso tendo esse amadurecimento e, como a Sônia falou, a hospitalidade, né, que eles tinham, que é algo marcante. A gente percebe o quanto eles eram importantes e o quanto eles se dedicavam à fé, né? Um texto de Romanos, em Romanos 16, versículo 3, ele vai falar ali, né? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas das nações, todas as igrejas dos gentios, falam algumas versões, né? Então a gente percebe quanto eles eram dispostos a atuar no reino, quanto eles estavam dispostos a servir no reino, né? Mudando várias vezes, de Roma para Corinto, para Éfeso, de novo para Roma, de novo para Éfeso. Então dispostos a deixarem Deus levar suas vidas, mas também dispostos a morrerem pelo Evangelho, né? O amor que Jesus fala no final, né? De amem um ao outro, não como você se ama, mas como eu vos amei, a ponto de dar a minha vida por vós, né? E a gente percebe esse amor nesse casal, o casal disposto a se sacrificar pelo reino de Deus. E isso Paulo agradece, e como Paulo fala, não só eu, mas todas as igrejas dos gentios, todas as igrejas das nações agradecem a vocês. Então, que influência linda que esse casal teve para as igrejas, e com certeza, se a gente está aqui hoje podendo glorificar a Deus e podendo ler a palavra, ler os ensinos de Paulo, esse casal tem um papel fundamental, por mais que não vejamos tudo o que eles fizeram, mas seja esse papel de bastidores, com certeza esse casal tem um papel fundamental, e nós não estaríamos aqui com tanto conhecimento prático e bíblico se não fosse por esse casal. Bom, e depois de tudo isso, o que a gente pode aprender então com Áquila e Priscila, né? O que a gente pode contextualizar dessa vida deles para que a gente trazer para o nosso casamento? Em primeiro lugar, a gente incentiva vocês a lerem esse capítulo do livro, são poucas páginas ali, e vocês podem entender melhor sobre a vida deles, entender um pouco melhor sobre o relacionamento deles e a vida e a influência deles junto com Paulo, e acho que é bastante enriquecedor. Mas a gente queria trabalhar em cima de 3 aspectos fundamentais ali que também são tratados no livro, sendo o primeiro deles esse trabalho em equipe. Algo que vocês poderiam fazer como tarefa nesse momento, então, para refletirem, vocês podem dar um pause no vídeo depois do que a gente falar e fazer isso. A gente gostaria que vocês sentassem de frente um com o outro. A gente aprendeu isso com a expressão de joelho com joelho. Então, sentando mesmo, pegando 2 cadeiras, colocando uma de frente para a outra, joelho com joelho, vocês podem dar as mãos. E se perguntar o quão vocês têm trabalhado juntos, o quanto isso tem sido realmente o casamento de vocês, ter sido um trabalho em equipe, tem sido uma união e não só 2 vivendo junto na mesma casa, cada um puxando para um lado, cada um puxando talvez para um ministério e esquecendo desse trabalho junto, dessa união, esquecendo de trabalharem juntos mesmo pelo reino, né? A gente acaba, às vezes, fazendo um cabo de guerra de ministérios, fazendo um cabo de guerra de atuações, ou até fazendo um cabo de guerra sendo um focado na igreja e outro não estando atuando na igreja, não tão focado, não tão envolvido. Em vez disso ser um trabalho de cooperação e de união, acaba sendo mesmo um cabo de guerra e acaba sendo essa briga dentro do casamento, né? Então, incentivamos vocês a primeira tarefa, sentarem juntos e se perguntarem um para o outro, eu tenho sido um contigo, eu tenho trabalhado
em união contigo, eu tenho trabalhado em equipe contigo, a gente tem trabalhado juntos, e se não, então o que eu posso fazer para ser uma equipe com você? E isso vai levar vocês a pensarem em pontos que vocês precisam melhorar. Seja no casamento, seja na família ali de vocês, com filhos, vários pontos que às vezes a gente deixa escapar ou que às vezes a gente perde a oportunidade de falar. Quando a gente casou, às vezes eu guardava muitas coisas e aí depois eu descarregava tudo de uma vez só. Então, às vezes a gente guarda coisas e não fala coisas para o nosso cônjuge, né? Que poderia melhorar muito a dinâmica do casamento, né? E toda a relação da família mesmo, né? Então, pensem que é um trabalho em equipe e vocês são um. Então, tudo que vocês vão fazer também é para a glória de Deus. Então, tudo que vocês têm que pensar, a família, o planejamento, é tudo junto e tudo para Deus. Não existe individualidade no casamento. Vocês são um só. E fazendo isso, vocês também vão amadurecer na fé. Porque vocês vão começar a trabalhar juntos, vocês vão dar oportunidade para o Espírito Santo falar ao coração de vocês e que Deus também fale. Às vezes a gente, por acaso, está pensando, o que vai ser da nossa família agora? Nosso emprego, toda essa situação do Covid, muita gente sendo demitida. Então, assim, lembrem que Áquila e Priscila também começaram a história deles se mudando e tendo várias coisas que não estavam no planejamento, né? Eles não esperavam ser expulsos do lugar onde eles moravam. E mesmo assim, Deus deu provisão. Então, Deus nos dá paz e essa paz só vai acontecer se a família continuar unida. Então, amadureçam na fé, continuem unidos, que aí Deus vai acabar mostrando os passos que vocês têm que tomar e as decisões que vocês têm que tomar, né? E tudo isso vai acontecer em família, no casal. E também, o último tópico ali de hospitalidade, agora a gente não pode convidar ninguém para vir nas nossas casas, né? E fazer aquele super lanche que os cristãos gostam. Mas você tem sido... tem lembrado das pessoas que possam estar precisando de ajuda? Às vezes a gente, só o fato de ligar para uma pessoa, agora que tá também na moda a gente fazer videochamada, né? Fazer uma videochamada com uma pessoa, às vezes super importante, muda o dia dela, assim, né? Então, fiquem com esse olhar atento às pessoas que estão ao redor, às pessoas que estão perto de vocês no trabalho, às pessoas que são seus vizinhos, até as pessoas da igreja que possam estar precisando de alguma coisa. Então, fiquem atentos a isso e sirvam com os dons de vocês. Então, se o seu dom for fazer... Eu adoro fazer comida, gente. Então, se o seu dom é fazer uma comidinha, engorda os irmãos, bem pouquinho, engorda os irmãos, mas com amor, assim, né? Sirva com os dons que Deus deu. E tenho então essas, talvez 3 tarefinhas agora, mais esses 2 pontos que a Sueli falou. Sentem de frente um para o outro e tenham agora um tempo de conversa um com o outro, de novo se perguntando, né? Eu tenho trabalhado em equipe contigo, estejam abertos a responder, mas também a ouvir o que o outro tem para falar. E a pergunta talvez mais importante é o que eu posso fazer para ser um contigo? O que eu posso fazer, então, o que eu posso melhorar para que o nosso casamento seja um trabalho em equipe? Não sejam cada um trabalhando individual, juntos, né? Mas seja realmente um trabalho em equipe. O segundo ponto que a Sônia citou ali é a questão de amadurecer na fé. Então, conversem também sobre isso, o que nós podemos fazer para amadurecer juntos na fé. Como eu posso te ajudar a amadurecer na fé e fale também como o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido pode ajudar você a amadurecer na fé, como pode auxiliar. E sobre a hospitalidade também, aproveitem, como a Sônia falou, maridos, aproveitem que a casa não precisa estar limpa para ser hospitaleiro, então falem com as pessoas, conversem com as pessoas,
e sejam hospitaleiros, né? Mas também conversem sobre isso, sobre as expectativas que vocês têm dentro da hospitalidade. Se é abrir a sua casa, se é visitar as pessoas, e se é, enfim, ter esse backstage de oração por pessoas que fazem visitas, enfim, estejam abertos para os dons que Deus deu para vocês, mas conversem sobre isso, não tenham isso também fechado para vocês. Às vezes você é alguém que gostaria muito de receber pessoas na sua casa, mas você nunca conversou com seu marido, nunca conversou com sua esposa sobre isso, então conversem também sobre a hospitalidade, sobre como Deus pode usar a vida de vocês nessa época tão importante e tão necessária também. Obrigado pela oportunidade que vocês nos deram de entrar na casa de vocês, de conversar com vocês. Como a Sônia falou no início, a gente está só há 7 anos casado. 7 anos na Bíblia é o número da perfeição, então o nosso casamento agora é perfeito. 7 anos é o número da perfeição na palavra de Deus. A gente está há muito pouco tempo casado, mas a gente gostaria também de ensinar aquilo que Deus tem ensinado para a gente. Eu acredito que a gente pode aprender muito juntos também. Quem sabe numa próxima oportunidade, então, ouvir também mais de vocês, o que Deus tem para ensinado através da vida de vocês, do casamento de vocês. E muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos deram de falar um pouquinho sobre esse casal tão importante, tão essencial e tão bonito da Bíblia, e de falar com vocês também. Deus abençoe vocês e muito obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau.